O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Enquanto a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Antônio Maria Zaccaria, que é o fundador dos Barnabitas. Esse é o apelido que recebeu a congregação dos filhos de São Paulo, porque a igreja inicial na qual eles trabalhavam lá em Milão era a igreja de São Barnabé. Santo Antônio Maria Zaccaria foi um grande discípulo, um grande seguidor de São Paulo, um grande devoto de São Paulo. Inclusive ele mesmo profetizou que ele morreria, como de fato morreu, na 8ª da festa de São Paulo, ou seja, no dia de hoje. Ele viveu somente 37 anos. Nasceu lá na época do descobrimento do Brasil, 1500, né? Vocês se localizarem no tempo. Portanto, ele viveu enquanto estourava na Europa a Revolução Protestante. Ele, desde cedo, foi muito devoto, muito piedoso, ficou órfão de pai, pequenino, e a mãe dele, tinha ele como filho único, decidiu não se casar uma segunda vez para educá-lo e para dar a ele toda a atenção e zelo que, como mãe, ela poderia dar. Ele então foi estudar medicina, formou-se em medicina, voltou para sua terra e ali na terra dele, ele cuidando dos doentes, teve um padre espiritual dominicano, certo padre Marcelo, que começou a ensinar a ele as coisas de Deus. E ele então, foi progredindo cada vez mais no conhecimento de Cristo, progredindo cada vez mais no conhecimento amoroso de nosso Senhor. Vida espiritual, vida interior, vida de devoção. Tanto que Santo Antônio Maria Zaccaria é um grande apóstolo que combateu o grande mal da tibieza. Ou seja, na época dele, a Igreja Católica estava um pouco doente de influências pagãs externas por causa do Renascimento, doente por causa da falta de fervor, de fé, de devoção. E então, a Revolução Protestante começou a puxar várias pessoas, porque parecia que os protestantes eram mais devotos, parecia que eles eram verdadeiramente seguidores de Cristo. Mas Santo Antônio Maria Zaccaria começou a mostrar para os seus discípulos, para os seus seguidores, o que era verdadeiramente a vida de oração, o que era verdadeiramente a vida da perfeição cristã e a santidade, coisa que os protestantes nunca conheceram e infelizmente jamais conhecerão. Ele então, vivendo essa santidade, recusou a honra de ser sacerdote. Ele pensava que era demais ele ter a honra de consagrar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Até que o padre Marcelo morreu
e veio um outro sacerdote dominicano como diretor espiritual dele e finalmente o convenceu dele ser ordenado sacerdote. Ele foi ordenado então com 26 anos de idade, padre. E testemunhas dizem que na primeira missa dele vinha do altar uma luz, como no Monte Tabor, e vários anjos rodeando o altar. Na primeira missa. Portanto, nós estamos aqui diante de um grande santo, de grande intimidade do conhecimento de Cristo. Na primeira missa dele, com 26 anos de idade, o Monte Tabor aqui na terra, os anjos rodeando o altar. Ele então teve a inspiração de, junto com outros companheiros, fundar a congregação, uma congregação que seguisse verdadeiramente, né, os passos de São Paulo na evangelização das pessoas, mas não somente no conhecimento de Cristo. Dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Como São Paulo. Claro que nesses tempos conturbados da igreja foram perseguidos. Foram perseguidos exatamente por causa da devoção, exatamente por causa de amar Jesus. Então nós não devemos nos espantar se na nossa fidelidade a Deus, né, em tempos de crise, as perseguições acontecem dentro da própria igreja. E Santo Antônio Maria Zaccaria foi perseguido, houve processos da Inquisição contra ele, mas depois daqueles processos ele saiu triunfante, de tal forma que os próprios juízes e inquisidores, né, atestaram no processo, né, diante do Papa, quanto eles eram santos e quanto eles viviam verdadeiramente a vida do Evangelho. Então, em suas cartas aos seus filhos espirituais, ele diz que nós não devemos nos inquietar por causa dos nossos perseguidores, não é? Porque eles nos perseguem para o nosso crescimento espiritual, para o nosso bem e para a perdição deles, coitados. Vamos rezar por eles, porque os grandes prejudicados são eles que nos perseguem, dizia Santo Antônio Maria Zaccaria. Então, ele, cheio do amor de Cristo, exortava insistentemente aos seus filhos que não parassem na oração vocal externa. É importante não ficar somente na oração externa. É importante você se dar conta que Deus chama você a uma intimidade, a uma oração pessoal de intimidade. E ele fez isso, seja com os seus padres barnabitas, seja com as irmãs que ele fundou e também com o ramo dos chamados maritati, os casados, né? Que era a terceira ordem, digamos assim, dos leigos seculares, insistindo em que tivessem uma vida de intimidade com Cristo. Para vocês terem ideia daquilo que era o prodígio, não é? Das conversões das pessoas e como as pessoas seguiam verdadeiramente a Cristo através desse exemplo, do exemplo desse sacerdote. Ele fundou uma congregação dessas irmãs, que eram chamadas de angélicas, né? E elas chegaram a povoar toda uma região, deixa eu usar a palavra certa, toda uma zona de Milão, que era uma zona de prostituição. E então os prostíbulos, literalmente, foram sendo substituídos por casas de religiosas virgens consagradas. Um prodígio, assim, único na história da igreja. Nunca tinha ouvido falar disso, né? Mas, assim, os vários prostíbulos foram fechados e os prostíbulos foram sendo, né, povoados agora por virgens consagradas. Uma coisa mesmo do Espírito Santo, de Deus. Só Deus para fazer uma coisa dessas, né? Maravilha das maravilhas. Então, não vamos desanimar na nossa vida espiritual, na nossa vida de intimidade com Deus, e pela intercessão de Santo Antônio Maria Zaccaria, pedir a Deus que nos dê também esta intimidade com Cristo, como teve São Paulo e como teve
esse santo fundador dos Barnabitas.